Nessa segunda aula, nós vamos dar sequência na apostila, página 13, clima tropical. Nós ainda estamos falando da África, os seus aspectos naturais, e aí nós vamos continuar. No clima tropical, as temperaturas médias mensais ficam entre 18 e 25 graus. E existe maior amplitude térmica anual em relação ao clima equatorial. No interior do continente, o clima é tropical semiúmido, pois apresenta duas estações bem definidas: verão acentuado e chuvoso, e inverno moderado e relativamente seco. É muito parecido com o nosso clima aqui do Brasil também, que nós também somos tropical e nós temos também essas duas divergências. Os litorais, penínsulas, ilhas e latitudes próximas aos trópicos apresentam o clima tropical úmido, menos quente que o equatorial, mas também com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Nos planaltos, o clima é tropical de altitude, que é menos quente, pois a temperatura ela diminui em média 1 grau centígrados a cada 180 metros de altitude. A vegetação típica do clima tropical são as savanas, vegetação formada por campos, arbustos e árvores esparsas, como os baobás. Elas cobrem grandes extensões africanas, servindo de habitat a animais de grande porte, como elefantes, gnus, girafas e leões. Nas áreas de maior umidade podem ocorrer florestas tropicais semelhantes às equatoriais, porém menos ricas e formadas por árvores de menor porte. Aqui na página 14, tem uma imagem que mostra a paisagem típica da savana africana, o Parque Nacional do Quênia. Ao fundo, o Monte Kilimanjaro, que pela sua grande altitude apresenta neve em seu cume, mesmo localizado em região de clima tropical, porque ela é muito alta. Essa foto é de 2019. No clima frio de montanha, a vegetação herbácea aparece apenas quando o gelo e a neve das montanhas se desfazem parcialmente. Nos meios de comunicação, as savanas são, em geral, apresentadas como sinônimo de paisagem tipicamente africana, repleta de animais selvagens. Mas, como vimos, essa é apenas uma das paisagens que caracterizam a África. Na atualidade, as savanas, assim como o seu equivalente no Brasil, o cerrado, estão sofrendo grande pressão em virtude das atividades humanas. O ser humano anda mudando as coisas, a natureza, como sempre. A paisagem ela é degradada, especialmente por causa de produção de carvão utilizado para cozinhar. Grande parte da população ainda depende do carvão para cozinhar seus alimentos por causa da falta de condições financeiras para se comprar o gás. Você vê leões e guepardos na rua e no caminho para a escola? Muitas vezes, essa é uma questão feita a alguns africanos que vivem no exterior, inclusive a mim. Na verdade, a vida selvagem na África é uma das mais diversas do mundo, mas ela não é onipresente. Por exemplo, não existe zebras nem guepardos na África Ocidental. Esses animais são encontrados na África Oriental e Meridional. E no caso dos guepardos, em alguns lugares da África Setentrional. Muitos africanos, exceto os que vivem perto de parques nacionais, só verão alguns desses animais pela primeira vez em um desses parques ou em zoológicos. Não africanos não encontram leões, elefantes e girafa nas ruas, ou no caminho para a escola ou trabalho, com exceção daqueles que vivem perto de parques nacionais. Eles terão de se deslocar para ver esses animais selvagens, assim como as pessoas que vivem em outros lugares do mundo. Quer dizer, isso daqui é a título de curiosidade, porque muita gente acha que vai para a África e vai encontrar leões, elefantes no meio da rua e tudo. Isso não é real, isso não vai acontecer. Climas áridos e semiáridos. Os climas áridos ou desérticos apresentam duas características essenciais: escassez e irregularidades de chuva.
além de grande variação diária da temperatura. Nas regiões áridas africanas, os índices pluviométricos, em geral, não chegam a 200 milímetros por ano. Então, quer dizer, a chuva que cai lá é muito pouca, caracterizando assim o clima árido ou desértico propriamente dito, quer dizer, fica parecendo com um deserto. Pela falta de umidade do ar, os dias são muito quentes e as noites frias. Por exemplo, no deserto do Saara, dependendo da época, a temperatura pode ultrapassar os 40 graus centígrados durante o dia. Agora, já à noite, podem ocorrer temperaturas negativas. Nesse texto aqui da página 15, mostra a baixíssima umidade do ar, faz com que ele não retenha o calor que incide durante o dia. Com pouco vapor d'água na atmosfera, quase não há formação de nuvens, que ajudam a evitar oscilações de temperatura. As nuvens funcionam como uma espécie de estufa que retém o calor absorvido pela superfície terrestre, evitando grandes perdas durante a madrugada, afirma o engenheiro agrônomo Miguel Ângelo Maniero, da Universidade Federal de São Carlos, Campos de Arara, São Paulo. Sem esse cobertor de nuvens, o calor se dissipa quando anoitece. Além disso, o solo seco do deserto, devido à falta de água, perde rapidamente calor para a atmosfera, diz o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Ferreira da Silva. É por isso que, no mesmo dia, a temperatura pode variar dos tórridos 50 graus de dia para os 10 graus negativos durante a noite. Então, esse é o motivo pelo qual isso acontece, esse fenômeno acontece. As formações vegetais das regiões áridas se adaptaram à escassez da água. Nos desertos, as plantas têm espinho em vez de folhas, para diminuir a transpiração. Os caules são cobertos por uma camada de cera que impede a evaporação e as raízes são longas, facilitando a busca de água subterrânea. Por essa razão, as plantas do deserto são denominadas xeromorfas, ou seja, apresentam formas adaptadas à falta de água. À medida que nos afastamos do deserto, as chuvas se tornam menos escassas, chegando a 500 milímetros por ano. Nessa área ficam semidesertos ou regiões semiáridas. As pradarias e as estepes dominam as paisagens de clima semiárido, com uma vegetação rasteira formadas por ervas baixas e gramíneas diversas. No sul do Saara, a região semiárida é conhecida como Sahel, zona de margem do deserto, uma extensa faixa entre o deserto e a zona tropical, onde se observa vegetação de transição. Nessa região, desmatamento e seu impacto na hidrografia causam a desertificação, que é a degradação do potencial produtivo do solo. Esse fenômeno também tem sido agravado pelas variações climáticas das últimas décadas. A África abriga diversas áreas desérticas, como o deserto do Saara, no norte do continente, o deserto de Kalahari, no sudoeste, e o deserto da Namíbia, mais a oeste da costa. Nas paisagens desérticas, os oásis representam um contraste. A fauna do deserto inclui animais como camelo, numerosas espécies de serpentes, camaleões e escorpiões. Aqui, ó, mulheres lavam roupas no oásis. Essa parte aqui é um oásis. Oásis é onde tem uma vegetação e tem água, para que as pessoas que caminham no deserto, elas não morram de sede. E os animais que eles usam, geralmente é o camelo, porque ele tem um armazenamento de água e ele aguenta ficar dias sem beber água. Aqui, olha, na página 16, nós temos uma visão geral do deserto e da vegetação. Essa daqui, ó. Aí mostra aqui, né? Tá mostrando para vocês, ok? Então, nessa página aqui, tanto a 16 como a 17, ela tá mostrando exatamente
que os desertos são áreas com baixos índices pluviométricos, independentemente da temperatura. Nesses lugares, a água se evapora mais do que é reposta pela chuva. Ao contrário do que se imagina, comumente existem desertos gelados, localizados nas regiões polares e de grandes altitudes. No infográfico a seguir, vamos conhecer melhor as características dos desertos arenosos e quentes encontrados no continente africano. Então, é legal vocês darem uma olhada nessas duas páginas. Ela está mostrando exatamente sobre o deserto. Na página 18, nós temos exercícios, né, para vocês fazerem, né? Vocês vão ver o infográfico e vai responder as questões aqui embaixo que a gente vai estar corrigindo depois no final. Aqui também tem uma parte do clima mediterrâneo. No extremo norte da África e em uma pequena parte do extremo sul, o clima é do tipo mediterrâneo, com duas estações bem definidas, verão seco e inverno chuvoso. Além disso, a cadeia do Atlas provoca maior incidência de chuvas, conhecida como chuvas de montanha ou orográficas, que tornam as terras do extremo norte úmidas e férteis. O clima mediterrâneo, ele domina basicamente o norte do Marrocos, da Argélia e da Tunísia, onde há cultivo de oliveiras, videiras, frutas, cereais e hortaliças. Esse clima ele se estende pela faixa litorânea da Líbia e do Egito, onde o quadro natural passa por uma transição, o ambiente se torna semiárido. Nessa região, a vegetação é formada principalmente por plantas arbustivas e espinhosas, e é conhecida como garrigue. A África do Sul também apresenta ao sul uma área com esse tipo climático. Aí depois nós temos a leitura cartográfica, que é um outro exercício na página 19. E aí nós temos exercícios na página 20 e na página 21. Na página 20, ainda fala que nas últimas décadas os cientistas constataram que as alterações climáticas vêm afetando a África com intensidade. De acordo com os dados da ONU, eventos climáticos extremos, como secas e tempestades severas, têm se tornado comuns no continente. Segundo essa organização, por causa da desertificação, 50 milhões de africanos poderão deixar suas regiões de origem até 2020, em busca de melhores condições de vida. No continente, muitos conflitos também são associados às condições climáticas, pelo aumento da pressão sobre os escassos recursos naturais. Embora aproximadamente 17% da população mundial viva na África, ela é responsável por apenas cerca de 4% das emissões globais de dióxido de carbono, gás associado às alterações climáticas. Mas por causa da dinâmica atmosférica da Terra, a poluição gerada em uma parte do globo pode afetar o planeta todo. Por isso, os países que mais emitem gases do efeito estufa devem assumir o compromisso de reduzir as emissões de CO2, repensando o modo de produção com o uso das tecnologias mais sustentáveis. Aí a gente termina esse capítulo. Vocês devem fazer os exercícios desse capítulo para a gente estar corrigindo na próxima aula, ok? Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.